E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Chegamos aqui ao capítulo 8 de 1 Coríntios, nos estenderemos até o capítulo 10. No capítulo 8, nós temos a questão abordada acerca de comer coisas sacrificadas, carnes sacrificadas a ídolos. Nesse curto capítulo, o significado é bem mais amplo do que simplesmente comer ou deixar de comer. A dúvida dos coríntios com relação a comidas sacrificadas a ídolos, exibido aqui no versículo 4, foi motivada pela soberba, pelo orgulho de alguns que, julgando não ser o ídolo coisa nenhuma, consequentemente consumiu esses alimentos sem querer se importar com os irmãos, tornando-se tropeço para os fracos, de acordo com o versículo 9. Era como se pensassem da seguinte forma, mais ou menos assim nos dias de hoje: bom, eu estou participando desse banquete, mas nada aqui vai me afetar, pois eu não acredito nestes ídolos. Pensamento este que contrasta com a história de Daniel. Daniel poderia ter esse posicionamento junto com Sadraque, Mesaque e Abdenego na corte babilônica. Bom, eu não acredito nesses deuses, eles não vão me influenciar em aspecto nenhum, porque eu tenho um conhecimento e, consequentemente, se eu comer isso aqui não tem problema nenhum, porque eu sei verdadeiramente quem é o Senhor, nosso Deus. No entanto, eles se recusam a comer das iguarias do rei, que também eram carnes, inclusive, oferecidas aos ídolos. Tendo isso em vista, eles se posicionam de um modo diferente do que o povo de Corinto está se posicionando, porque o que move o homem de Corinto a comer essa carne é a sua soberba, no sentido de ter conhecimento. Aí Paulo até alega que adianta conhecimento se você não tem amor. Consequentemente, o seu posicionamento está afetando muitos daqueles que são fracos na fé, que não possuindo o discernimento que você possui, vão seguir o seu exemplo e acabar por sua fragilidade em caindo em pecado, porque não possui uma estrutura de conhecimento tal qual esta que você se ensoberbece. Então, o que acontece? Tem soberba, tem conhecimento que resulta nessa soberba e, consequentemente, falta amor ao não pensar no testemunho que vai impactar a vida daquele que está fragilizado. Portanto, Paulo se posiciona de um modo muito coerente, ou seja, de um modo equilibrado, no sentido de que, prioritariamente, quando eu me posiciono, eu tenho que pensar no impacto deste posicionamento. Foi muito mais positivo o testemunho de Daniel em não comer das iguarias do rei, embora soubesse quem era o verdadeiro Deus e aquelas carnes sacrificadas a ídolos, aquelas coisas todas não iriam impactar sua vida. Todavia, foi muito mais positivo para o seu testemunho se posicionar em termos de abstenção do que o povo de Corinto em querer, por conta do seu conhecimento, justificar o consumo dessas carnes sacrificadas de ídolo, que impactava diretamente o homem fragilizado na fé. É isso que estamos vendo aqui no capítulo 8 do livro de 1 Coríntios. Aí nós adentramos ao capítulo 9 e é extraordinário esse conteúdo, porque você observa Paulo aqui focado na sua própria defesa do seu ministério e do seu apostolado. Ele começa o capítulo 9 lembrando aos coríntios que ele é um verdadeiro apóstolo. E o que ele usa para validar isso? O fato de ter visto Cristo ressuscitado e sido comissionado pelo próprio Jesus. E ele afirma que, como apóstolo, tem inclusive direito de ser sustentado financeiramente por aqueles a quem ele ministra. E situação esta que ele inclusive abriu mão para viver em função do seu próprio trabalho como construtor de tendas, embora tivesse a oportunidade e pudesse sobreviver dos dízimos. Você observa que ele usa o exemplo de um atleta que treina e que corre para ganhar um prêmio, enfatizando assim a importância da disciplina e da dedicação na vida cristã. No decorrer do capítulo 9, você também vê Paulo abordando a questão da liberdade cristã, afirmando que enquanto ele é livre em Cristo, ele escolhe se tornar um servo de todos a fim de ganhá-los para Jesus. Enfatiza que está disposto a se tornar tudo para todas as pessoas a fim de alcançá-las com o Evangelho e está disposto a abrir mão dos seus próprios direitos e preferências por causa do Evangelho. Um exemplo impactante de Paulo. E aí fica marcado aí o versículo 1. Não sou eu apóstolo, pois ele é apóstolo não simplesmente para ser servido, mas para servir, o que funciona como um testemunho poderosíssimo acerca deste homem extraordinário que é Paulo,
abrindo mão dos seus próprios direitos para viver em função dos seus deveres de salvar do pecado, guiar no serviço, conduzir o povo no caminho do Senhor. Este é o capítulo 9. Aí você chega ao capítulo 10 aqui e você observa que ele começa dizendo: irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. Ele usa agora Israel como referência nas situações diversas vividas e relatadas no capítulo 10, para que nos apropriemos do exemplo, quer tenha sido positivo ou negativo, para nos posicionarmos hoje diante do Senhor. Que os exemplos negativos nós utilizemos para não fazermos a mesma coisa e que os exemplos positivos façamos para realizarmos aquilo que precisa ser feito. Você observa que ele compara a passagem no meio do mar como um batismo, no momento em que eles atravessam o mar como se eles tivessem sido batizados, comeram essa comida espiritual provida por Deus, assim temos que nos alimentar também do Senhor. E você observa que o verso 7 ele cita a idolatria para que não caiamos no mesmo problema, na mesma dificuldade. Na fornicação, o verso 8, ele cita para que não nos envolvamos também neste problema. No verso 9, não tentemos a Cristo como algum deles tentaram ao Senhor, e 23 mil morreram. Ele observa aqui, enfim, fornicação, o momento em que a serpente foi levantada quando eles eram picados por muitas outras serpentes, fala sobre a murmuração e o que Paulo está fazendo aqui no capítulo 10, apanhando os exemplos do povo de Israel para abrirmos os nossos olhos e não cometermos os mesmos erros. E o ser humano funciona assim. Tem gente que olha onde o outro tropeçou, opa, ali eu não posso tropeçar, e vendo onde o outro tropeçou, ele mesmo já se posiciona de modo a não tropeçar também. Tem gente que tropeça, aprende e depois não tropeça mais. E tem gente que vive tropeçando ao mesmo tempo na mesma coisa. Que tipo de pessoa você é, depende de como você vai se posicionar e como você vai decidir. Paulo está aconselhando que você olhe onde eles tropeçaram para que você não cometa os mesmos erros que não são necessários, uma vez que temos o exemplo à nossa disposição. Graça e paz. Amanhã tem mais. Esse é o nosso Super Ano Bíblico, em nome de Jesus. Beijão no seu coração.